Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui mais uma vez pra gente falar sobre Star Trek Lower Decks, com o 5º episódio desta 4ª temporada, Empathological Fallacies, ou Falácias Empatológicas, porque tem gente empática e tem gente lógica do episódio. É um episódio claramente centrado na T'Lim, que aparentemente é uma personagem que chegou chegando. E parece bastante com uma mecânica que a gente já viu antes, como por exemplo na 7 de 9, que quando chegou em Voyager mudou muito da dinâmica entre os personagens, trazendo um frescor para as coisas e situações que estavam havendo ali. Essa personagem não nasceu, não brotou do nada nessa temporada, já tinha sido citada, já apareceu de forma rapidinha antes, mas aqui ela se enturmou, se enquadrou de forma plena, muito do nada para o meu deleite. Porque eu acho ela uma personagem deliciosa, muito bacana, não apenas por ser gatinha, mas por também trazer coisas muito interessantes para o que acontece dentro da nave, do cotidiano dos personagens. É o típico episódio de Star Trek que fala sobre descontrole emocional, como nós já tivemos lá na série clássica com Naked Time, na nova geração o Naked Now, que foi meio que uma revisita para a situação do que aconteceu lá atrás com o pessoal do Kirk. E em Deep Space Nine a gente chegou a ver a Lwaxana Troi, a mãe da conselheira Troi, passando por uma espécie de febre betazoide que também deixava ela com as emoções à flor da pele, o que acabava afetando todo o resto da galera à sua volta. Inclusive na série Enterprise nós tivemos algo parecido, que não era necessariamente por causa de telepatia, mas daquela vez foi por causa de feromônios, onde a gente tinha as escravas verdes de Orion, que de escravas não tinha nada. Como a gente viu no outro episódio com a própria Tendi, elas é quem dominam os machos. Então, ainda seguindo nas ideias comuns a essa franquia, a gente tem também, é claro, a visita de personagens que parecem ter motivações obscuras. E se eu tivesse que dizer que tem uma espécie de tema para ligar as coisas que acontecem nesse episódio, seria a subversão de expectativas, que acontece nos diferentes núcleos onde a historinha vai se desenrolando, mesmo que de forma sutil, mas muito presente e de forma inexorável. Então, para mim, o episódio fala sobre perspectiva de autoconhecimento e aceitação. Conheça o seu lugar no mundo antes de querer preencher a expectativa alheia. Ou seja, dê valor à riqueza da diversidade. Então, no fim das contas, acaba sendo mais um episódio com a clássica bagunça de Lower Decks, mas que tem no final ali um jeitinho de amarrar as coisas que é de aquecer o coração. Se vocês estiverem curtindo o conteúdo desse vídeo ou de outros aqui do canal, eu convido vocês a deixarem um like, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Coisas como reviews como esses e muito mais que está no horizonte. Está sendo tramado nos bastidores faz uma vida e eventualmente vai ser colocado à disposição da minha audiência querida. Confiram também no final do vídeo a participação da audiência e a partir desse ponto aqui eu vou comentar os pontos principais que eu julgo que representam melhor o episódio, comentando um a um. Então a partir daqui, spoilers, estejam todos avisados, não quero pegar ninguém com as calças na mão. A história então fala sobre essas 3 visitantes que são meio socialites ali da diplomacia de Betazoide, mas que também tem aquele jeitão que lembra muito a Lwaxana Troi, de serem espalhafatosas, meio bagunceiras, meio sem noção, socialmente falando no ambiente em que elas estão inseridas, sempre muito festeiras e querendo curtir o momento no limite máximo. São, em primeira análise, pessoas muito simpáticas, gostosas de se estar por perto, mas é evidente que quando a coisa começa a degringolar e a ordem começa a sair do eixo, elas acabam se tornando então as primeiras suspeitas de serem as responsáveis pela situação, obviamente. Vale lembrar, como eu citei então no episódio de Deep Space Nine, as mulheres com uma certa idade a mais de Betazed podem passar por condições médicas que talvez venham a afetar o como as suas mentes telepáticas estão funcionando naquele momento, o que pode acabar virando um farol que interfere com o comportamento de todo mundo que está por perto. É óbvio que isso faz com que elas
sejam colocadas como as suspeitas principais por um ótimo motivo nesse episódio. Elas estão então na Cerritos de carona, indo até Risa para continuar a festa por lá. Mas a gente sabe que isso está acontecendo justamente por causa dos eventos da tal nave misteriosa, invasora, destruidora. Então, para poder proteger essas dignatárias, essas pessoas tão importantes da federação, é dada uma ordem de silêncio de rádio. A comunicação é cortada, ninguém fala com ninguém para eles não denunciarem a posição deles. Nem todo mundo fica satisfeito com isso. Já que a T'Lin não pediu para ser transferida para essa nave e está encarando a estadia dela aí, não exatamente como uma espécie de intercâmbio, mas meio como uma punição. Até por isso ela continua mandando relatórios regulares, tentando demonstrar para o seu ex-capitão, para os seus superiores, para as pessoas que estão nos cargos e posições que ela julga que seriam chave para poder reverter isso, para demonstrar que a punição terá sido o suficiente a essa altura do campeonato. Ela está tentando mandar essa mensagem e por causa desse impedimento a mensagem não vai. O que vai fazendo com que ela se corroa por dentro de um jeito que não deveria acontecer com vulcano nenhum, diga-se de passagem. Então, mesmo que para quem está assistindo essa série e não esteja lá muito acostumado com como funciona o comportamento de um vulcano, ela pareça estar até bastante contida, quem sabe, essa moça está passando por um momento onde ela está estourando de ansiedade, indo de um lado para o outro, tentando reverter coisas que um vulcano mais convencional a essa altura do campeonato provavelmente estaria aguardando a situação se resolver sozinha ou entrando em meditação, por exemplo. Então a gente vê que aquilo está sendo um sufoco para ela, que ela não verbaliza porque eles suprimem as emoções, mas essas emoções estão lá. Lembrando também que vulcanos também são telepatas. Não funciona a sua telepatia exatamente como a de um betazoide, mas essas capacidades empáticas de ligar cérebros mesmo sem o toque, tá lá sim, com certeza. E como eu citei, com aquela lista de episódios onde as emoções da galera foi ficando comprometida por diversos motivos diferentes, tenha sido por vírus, por interferência mental ou outras coisas, aqui a gente vê que quanto mais festeiras estas mulheres betazoides estão, quanto mais curtindo a situação elas estão, mais a galera em torno delas vai ficando descontrolada até o ponto onde a ordem cessa e a nave vira um caos. O que obviamente deixa a Capitã Freema com a pulga atrás da orelha tentando entender o que está acontecendo, e ela vai tentar resolver isso da melhor forma que ela consegue. Em outra parte da nave, o que seria uma espécie de história B, o Boimler está super frustrado também. Olha aí, a história falando mais uma vez sobre um personagem frustrado. Esse, no caso então, está frustrado porque não consegue decorar o nome de todo mundo da tripulação. E como a gente sabe, ele tem o sonho de se tornar um comandante, um capitão algum dia, e conhecer a sua tripulação é um dos pontos fundamentais para você demonstrar que você tem esse interesse, que você tem uma ligação de saber com quem você trabalha, o que seria um ponto positivo altamente desejável, algo que ele está se esforçando para conseguir alcançar, mas por não ter decorado ainda, está se cobrando, e o Rutherford sabe que ele está forçando a barra, porque ele está fazendo isso de um jeito desleal com ele mesmo. Então eles tentam forçar a barra para fazer a situação parecer o mais sinistra e misteriosa possível quando ele é chamado para o clubinho de segurança do Shaxs. E é por isso que quando ele acha as coisas estranhas, ele fica tentando entender o que tem por trás daquilo tudo. Aí, com o melhor dos jeitinhos, a Capitã Freema consegue convidar as convidadas a passar na enfermaria para ver se tá tudo ok de fato. E a gente acaba vendo que elas estão sim escondendo alguma coisa. No entanto, a surpresa fica por conta do fato de que elas são do serviço secreto Betazed, não necessariamente porque estavam disparando a onda de caos pela nave. É quase como se a gente acabasse descobrindo que elas são um tipo de seção 31 ou Tal Shiar. Elas fazem parte da molecadinha de agentes secretos Betazeds. E no fim das contas elas estavam trabalhando justamente no caso de investigar a tal nave misteriosa, destruidora, invasora. E elas passaram por aí de um jeito que
daria para elas uma carona, mas também a chance de analisar certas coisas no caminho. E quando elas são descobertas, elas tomam o leme e marcam rota para a zona neutra. A intenção é se beneficiar do caos. Essa foi uma parte do episódio que eu não sei se fez todo o sentido para mim, ou se de repente eu comprei a ideia do como as coisas aconteceram, porque eu acho que ali meramente o diálogo com a capitã já resolvia o que tinha para resolver. Mas precisava de um pouco de suspense e a gente ficar com cara de meu Deus, vou roer as unhas agora porque a coisa tá ficando muito séria. Não tava, que é Lower Decks. Ainda na enfermaria vem a resposta de quem é que estava causando esse negócio de deixar a nave descontrolada. Já que isso estava acontecendo por causa da própria T'Lyn, que apesar de ter essa cara super jovem, é uma senhora nos padrões humanos, com seus 62 aninhos e corpo de 61. Então, ao tentar acabar com a festa que está acontecendo com a tripulação, a mesma se torna uma raivosa ordem ensandecida que vai correndo atrás da Mariner e da T'Lyn, que tem que se esconder numa espécie de armário para conseguir fugir do linchamento. E aí elas têm a chance de bater um papo bastante pessoal, que a gente não esperava nem que a Mariner fosse capaz. Então, na melhor pegada de um psicólogo, a Mariner consegue, usando suas palavras, para ajudar a T'Lyn a entender que ela não precisa ser 100% perfeita para ser uma vulcana 100% bem aceita na sociedade dela, uma pessoa produtiva, uma pessoa capaz, ou seja, um indivíduo de valor. E aqui, meus amigos, a gente chega numa parte onde abre margem para a gente conversar sobre como a animação Lower Decks está nesse episódio entregando para a gente argumentos para a gente falar a respeito do assunto aceitação de pessoas que têm características atípicas na sociedade. Esse assunto pode dar pano para manga e o que eu vou falar é a minha ótica pessoal imediata, com o meu repertório pessoal. Mas a gente sabe que a gente está falando de pessoas ali que podem ter desde cérebros atípicos até físicos atípicos. A gente pode estar falando de pessoas com deficiência ou pessoas com TDAH, de repente pessoas que têm outras características que a sociedade veria como sendo pessoas que não são plenamente capazes de ocuparem certos cargos, mas que por serem diferentes, não necessariamente piores, são colocadas para escanteio. E essa luta tem sido travada com todas as forças que a arte pode ter para mostrar pra gente que excluir é a mesma coisa que diluir forças, o que não deve ser feito. Pessoas de minoria às vezes recebem grandes doses de preconceito, sendo que elas não estão devendo nada para a sociedade. Mas sociedade essa que ainda tem muito a evoluir para conseguir incluir todo mundo e tirar proveito justamente das diferenças. Ao aceitar isso como verdade, a T'Lyn vai se controlando mais e mais e a segurança volta a ir se estabelecendo na nave, com o caos deixando de ser tão intenso e as pessoas começando a acordar daquela espécie de transe, de distúrbio que elas estavam passando. Essas agentes diplomatas acabam esclarecendo sobre o qual é que é a da missão delas, abrindo o jogo logo. Então, mesmo essa animosidade ali, da briga que estava acontecendo entre elas e o pessoal da segurança, também dá uma acalmada. Para tristeza dos romulanos, vejam vocês, que estavam doidinho para arrumar confusão. Era só passar ali pela linha da onde não devia na zona neutra. Os caras ficam até desapontados, tadinhos. Então, antes de partir, elas deixam uma amostra de uma informação que foi conseguida pelo serviço secreto Betazed, justamente a respeito daquela nave misteriosa, destruidora invasora, o nome dela tá ficando cada vez mais comprido de falar aqui, nas mãos da capitã, que agora consegue ter um vislumbre do com que ela se parece. E aí, do que seria a historinha B, que envolve o Boimler e o Shax, vem uma das partes que eu vou falar pra vocês que foi uma das coisas que eu achei mais fofinhas no episódio. Quando de tudo aquilo que o Boimler estava achando que fosse alguma espécie de teoria da conspiração, a gente descobre que ao revelar para ele que a segurança deve cuidar dos tripulantes, mas não apenas do ponto de vista de segurança física, mas às vezes do ponto de vista da segurança emocional ou mental, o que seria uma versão mais holística de como a gente encara as coisas, e eu acredito que a gente possa dizer que
talvez seja a primeira vez que uma série de Star Trek aborda a coisa olhando por esse ângulo, o que ficou extremamente interessante ver do porquê que ele, o Shax, quando notou que o Boimler estava muito focado de forma estressante naquela coisa de tentar decorar os nomes da tripulação toda, mesmo ele entendendo os motivos, ele sabia que aquilo não estava fazendo bem para o Boimler e acaba cuidando do ursinho, do pack de ursos dele, fazendo com que ele tenha a chance de espairecer e se divertir. Essa era toda a conspiração que estava acontecendo ali. Então isso lembra para mim aquele negócio de quem ama cuida, e às vezes cuidar das pessoas à nossa volta pode ser tão simples quanto escutar o que elas têm a dizer. E se antes ela estava doidinha para voltar pro povo vulcano dela, sentindo que aquele ali não era o seu lugar, agora a T'Lyn está tendo a noção de que talvez ela pertença aí no fim das contas, já que ela se enquadra tão bem e lida tão bem com essas pessoas que para ela representam o caos, mas que aceitam ela plenamente do jeito que ela é, sabendo tirar inclusive proveito de tudo que ela tem para oferecer. Algumas frases e momentos do episódio acabaram me agradando mais do que outras, mas no fim a mensagem como um todo foi sim muito bem recebida. É claro, às vezes as aparências enganam e só se a gente mantiver mesmo a mente aberta para perceber e conseguir diferenciar o certo do errado em certos momentos da vida. E às vezes também pode ter um lugar melhor pra gente do que aquele que a gente estava idealizando, mas que só fazia sentido na cabeça da gente. De resto, a única coisa que eu torço de verdade é que o desfecho da história dessa navinha misteriosa, invasora, destruidora, não seja algo bobo. Vamos ver. E chegamos naquele momento que se você quiser participar é só dar uma olhada nas regras que estão na descrição do vídeo e vir embora e vir participar como fez o ilustre membro da nossa audiência, já que nós chegamos então no momento dos telanautas, onde o Carlos Toshi elogia. Olá, Heitor. Faz tempo que eu não participo, por vicissitudes da vida, mas também por estar achando a temporada um tanto morna. E não tenho muito a acrescentar, mas sempre estou por aqui, acompanhando suas ótimas resenhas e torcendo para você continuar seu excelente trabalho. Dessa temporada, temos um mistério que se arrasta a passos lentos e que poderia ser um tanto mais instigante, e a adição da nova tripulante T'Lyn, que nos lembra como é bom se apaixonar por um bom personagem vulcano. Carlos, muito obrigado por demonstrar esse carinho e esse interesse pelo material que eu produzo e trago aqui para compartilhar com vocês. Sem esse tipo de resposta, ter esse trabalhão todo, muito honestamente, não faria o menor sentido. Então a minha intenção sempre é me expressar da melhor forma possível, mas interagir com vocês. É talvez a minha melhor forma de conseguir ter esse tipo de amizade virtual, onde eu do lado de cá, vocês do lado de lá, conseguimos interagir, trocando ideias e curtindo coisas, sempre de uma forma que a gente consiga respeitar um ao outro e manter a atividade rolando. Já em relação à temporada, eu tenho gostado bastante sim das histórias, talvez diferente do que você tenha como expectativa para certas situações e tal, mas eu concordo que dá uma certa paura esse negócio da navinha, tá sendo citado ali como se fosse um tremendo big deal, se de repente eles forem fechar o negócio de um jeito bobo. Mas vamos torcer pelo melhor, até porque Mark McMahon tem feito boas coisas para entregar pra gente até então por enquanto eu confio, torço pelo cara. Já em relação a essa personagem vulcana, vou falar que, mais uma vez, tô dando o braço a torcer. Tá a passos largos, se tornando a minha personagem favorita. Então é isso, galera. Acho que consegui cobrir os pontos mais importantes e relevantes do que tinha para ser tratado aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me lembrem nos comentários. Quem quiser participar com Responda 2 pontos também vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique com 2 sugestões na tela de vocês para continuarem curtindo o meu conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.